Meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais este Conexão Xangai de 2 de maio de 2021, a nossa revista econômica em semana aqui todos os domingos à tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindas, vão se acomodando. Hoje nós temos a primeira parte repleta de temas, dificilmente a gente vai conseguir abordar tudo que o Paulo Guedes falou essa semana, porque realmente ele nos deu muito trabalho. Infelizmente, essa semana nós atingimos a marca macabra de 400 mil mortes e o presidente fez, em resposta a isso, uma fala rejeitando se vacinar, muito embora haja suspeitas que ele já o tenha feito. E, além disso, ele convocou seus seguidores a pedir intervenção militar no movimento que ficou chamado ontem, no dia 1º de maio, movimento Eu Autorizo. Então, ele está agora nesse movimento de pedir que o povo faça uma prédica para ele tomar medidas necessárias para colocar a casa em ordem, segundo ele, muito embora ele não consegue nem administrar algo que já está andando. E o Brasil se encontra numa situação calamitosa e a gente vai discutir esta e muitas outras questões aqui neste programa. E antes de passar a bola para a nossa incrível bancada, aqui com Paulo Gala, Wallace Moreira e Elias Jabbour, já dando as boas-vindas a ele, eu vou começar já acendendo o pavio aqui do nosso Wallace Pistola, do nosso Paulo Bazuca, o raio jaburizador hoje. Então, gente, vocês se preparem, porque não tem agora aqui assunto sobre China que esse raio jaburizador aqui não vai nos ajudar a entender com todas as tensões que vem crescendo lá no Mar do Sul da China. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria fazer uma celebração em memória ao que ocorreu ontem, que foi o dia 1º de maio, Dia Mundial do Trabalhador. Então, que fique claro que é do trabalhador e não do trabalho. Em homenagem, começou todo esse movimento com os trabalhadores em Chicago, em 1886, fazendo a demanda por uma jornada de trabalho de 8 horas, e depois acabou tomando vários países do mundo. Ali na década de 40, o Getúlio Vargas, então, tentou encampar esse dia como Dia do Trabalho, mas é importante que a gente relembre que essa institucionalização do processo do trabalho dentro do seio do Estado, de uma maneira um tanto, uma tentativa de apaniguar ali as pressões dos trabalhadores, precisa ter a sua história contada e que a gente defenda isso como o Dia do Trabalhador, ou seja, daquele que efetivamente faz o trabalho. E eu estou levantando esse ponto porque a gente tem movimentos maiores no sentido, como a gente vai ver daqui a pouco, de pessoas que não são em si trabalhadoras, mas usando o dia para defender coisas contrárias ao avanço da agenda dos trabalhadores. Mas o Guedes, essa semana, representando exatamente essa vertente, vamos chamar assim, da nossa sociedade, mostrou toda a sua aporofobia. Quem não sabe o que é aporofobia, é um termo que significa fobia a pobre. E aí ele já havia dito antes que era uma balbúrdia, porque Índia. E agora, essa semana, ele disse que tem pessoas querendo viver até 100 anos, o que é um absurdo, porque tem que sustentar essas pessoas. E pior, gente, o filho de porteiro que tira 0 no vestibular e é financiado pelo FIES. Financiado pelo FIES, ou seja, ele se endivida. E, além disso, ele foi além e disse que o SUS é muito caro e que o governo serviria melhor o cidadão se desse vouchers, e aí eu abro aspas, para os pobres irem se tratar no hospital Alberto Einstein, como diz aquele que ocupa a cadeira da presidência. Além disso, o Guedes veio com toda esse jeito dele de falar. Ele disse que não sabia que estava sendo gravado, o que é ainda melhor, porque deixa bem claro como que ele pensa sobre a coisa. E aí a maravilhosa Ivy Bruxelles, quem não está no TikTok ainda, não conhece essa moça que vem publicando, ela foi certeira e disse assim, olha, o filho do porteiro que se endividou para estudar causa uma irritação tremenda no Guedes, mas as filhas solteiras de militares recebendo pensão, essas são a brava gente brasileira, Os trabalhadores, inclusive, que foram às ruas ontem protestar contra a venezuelização do Brasil, enquanto o poder está nas próprias mãos dessas pessoas. Acho que elas vão ter realmente algo a explicar. Sobre esse tema ainda, teve um artigo maravilhoso do Silvio Almeida mostrando que o Guedes e o Bolsonaro são feitos do mesmo material, duas faces da mesma entidade, e que o Guedes é o homem certo para estar ao lado do Bolsonaro nesta sindemia, que é parte resultado de forças externas e é parte made in Brasil aqui.
Além disso, um artigo recente do Vinícius Torres Freire deixou bem claro que Paulo Guedes não sabe nada sobre saúde, nada sobre os pobres, não tem a mínima ideia do que vai fazer. E, finalmente, a Cristina Serra arrematou que cada vez que o Guedes abre a boca, ele exala o mau hálito da Casa Grande. E foi exatamente essa Casa Grande que foi ontem às ruas protestar contra a venezuelização do Brasil. E aí eu já vou trazer aquele que eu imagino, ele está só se segurando ali, Wallace Moreira. Esbraveje. Mas não vem calminho, não, porque não tem motivo para estar calminho, hein? Cara, seja bem-vindo, assim, querido. Nós temos... Opa, boa noite André, boa noite Elias, boa noite Paulo. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Eu fico muito mais feliz em estar entre vocês quando eu vejo o nível do nosso concorrente, entendeu? Que manda convidado tomar naquele lugar. Então, eu vejo o gap, o distanciamento intelectual entre nós e os concorrentes brutal, para além do nível intelectual, né? É o nosso público também, que é extremamente qualificado, né? E o respeito que nós temos pelas pessoas que nós convidamos para vir ao nosso programa. Então, isso me torna muito mais feliz em estar aqui com vocês. Bom, eu acho assim, André, eu estava pensando esses dias, cara, essas 2 semanas, vários elementos vão mostrando, cara, o que é a nossa grande imprensa e o que é o governo do Bolsonaro, né? Por que eu estou dizendo isso? Na semana passada, nós comentamos, acho que foi na semana passada, ou retrasada, na verdade, de um dito colunista de economia que escreve para o jornal O Globo, em que ele postou nas redes sociais que no Brasil não tinha política fiscal de ajuste porque o resultado fiscal era deficitário, né? Esse cidadão, suposto economista, né, ele confundiu, né, uma política de ajuste fiscal com resultado. Esse é o primeiro ponto, essa primeira constatação. A segunda é que teve um outro cidadão, um suposto filósofo, eu acho, ou filho, eu não sei, mas que falou que não se arrepende nada do impeachment, do golpe da Dilma, né? Porque o Brasil tá bom para ele. Ele escreveu ontem na Folha de São Paulo, se não foi ontem, foi antes de ontem, né? E que não tem motivo nenhum para se arrepender. E ontem, também, ou foi quinta-feira, outro jornalista, né, também comentou sobre o plano Biden, fazendo uma comparação tosca, bizanha, com a CEPAL, né? Deixando claramente, né, o nível de intelectual. E aí, assim, cara, eu fiquei pensando algumas opções, né, para entender o comportamento das pessoas, porque aí veio o Guedes, né, com suas palavras e com suas frases mágicas, e hoje a entrevista dele no Globo é bem interessante, porque ele fala que ele se olha, cara, eu fico impressionado com a autoestima do Paulo Guedes, cara, eu queria ter essa, e olha que eu tenho autoestima, cara, eu sou muito bem resolvido, cara. Mas quando eu leio o Paulo Guedes, eu fico mais impressionado ainda e vejo que eu preciso fazer mais terapia, entendeu, cara? Para melhorar a minha autoestima. Porque o Paulo Guedes é uma coisa surreal, né? Ele diz que, na entrevista, que o Brasil tem que muito agradecer a ele, cara, porque senão o país estaria numa situação pior, né? E que ele vai se empenhar com todas as forças para cumprir a agenda dele. Quando eu vejo tudo isso, cara, eu alinho muito bem, eu tenho muita clareza, né, com o que o Silvio comentou, acho que a coluna do Silvio foi extraordinária, porque para mim fica muito claro que há um alinhamento entre o Paulo Guedes e a grande imprensa brasileira e esses supostos colunistas jornalistas. A identidade de agenda econômica é a mesma. O ódio ao pobre que essas pessoas têm também é o mesmo, porque elas defendem e apoiam, por exemplo, uma agenda do teto de gastos, né? Mas são contrários à postura contra-civilizatória do governo. Mas a agenda econômica é a mesma. Os ideais políticos também são os mesmos. O que muda entre essas pessoas é apenas o comportamento diante de algo brutal, que é o número de mortes e o negacionismo em relação à Covid. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que o sentimento antipovo, que o sentimento anti-sociedade, que deveria estar contemplado no orçamento público, por exemplo, são os mesmos por essas pessoas. E eu vejo nessas pessoas um elemento neomalthusiano brutal, cara, e a fala do Paulo Guedes expressa muito isso. Um sentimento e uma ideia neomalthusiana. Se a Covid estivesse matando apenas pobres, se naturalizaria. Já estamos naturalizando a morte pela Covid.
Mas nós também iríamos naturalizar mais ainda, e essa grande imprensa iria ignorar se fosse só os pobres que estivessem morrendo. Eu tenho clareza disso. E eu acho que cada dia que passa, isso vai ficando mais em evidência. Quando eu vejo uma postura, né, de colunistas e jornalistas que fazem uma crítica civilizatória ao comportamento genocida por parte do principal representante do poder do país, mas, ao mesmo tempo, dão suporte e apoio à agenda econômica que, na minha concepção, e eu acho que de nós quatro aqui, também está levando o Brasil para o fundo do poço. Na verdade, já estamos no fundo do poço, cara. A questão é que esses caras conseguem encontrar um fundo maior cada dia que passa. E isso me chamou muito a atenção. Hoje, cara, só para finalizar minha fala inicial, vou tomar água de coco aqui perto de casa, e aí, muito, cara, eu fiquei tão assim, surpreso, cara. Conversando com o Pelé, que é um senhor que tem uma barraquinha, né? Ele falou assim, olha, professor, esse cara aí, o Guedes, ele não entende economia. Ele tem que dar dinheiro para a gente, professor, para o empresário, para o comerciante, para o trabalhador, que a gente vai gastar. E a economia, professor, vai crescer. Ou seja, é um princípio keynesiano, cara, sem nunca ter estudado, né? E eu o conheço, eu posso dizer isso, que ele nunca estudou essa questão da teoria econômica, que o Paulo Guedes, mesmo lendo o Keynes 3 vezes, não entendeu. Não entendeu. Ele foi além, cara. Ele falou assim, olha, professor, numa crise como essa, tem que gastar mesmo. Ou seja, é saber identificar que o Estado ele tem uma função anticíclica, cara. Anticíclica, entendeu? Então, cara, eu termino aqui com os meus comentários iniciais, que ao mesmo tempo que eu identifico, né, o desastre que nós encontramos na nossa economia, também temos figuras extraordinárias, cara, na sociedade, sabe? Que nos faz ter esperança de muitas coisas. E esse foi o Wallace fuzil de sniper, hein? Gente, isso é o que me deixa mais puto da vida, tá? É esse papel que essas pessoas que vivem dentro de um complexo de vira-lata, e aí, quando fala de saco matar, cara, ele começa a ficar um pouco irritado e perder a razão das coisas. O Wallace já começou, então, tiro de 2 quilômetros de distância, já fantástico. Mas, o Wallace, eu diria que a questão dele não é super autoestima, não. É alterestima. É de outra coisa que ele imagina que ele tem, mas não é... Porque você vive com o pé no chão, né? Quem vive com o pé no chão sabe as suas limitações. Quem vive em outro plano, né, tem a impressão que é invencível. Elias Jabbour! Vamos lá, raio jaburizador. Eu não sei se fala do Brasil ou de país que dá certo. Como fala assim, do que você quiser, que a gente acha lindo. Pode falar. Cara, eu acho que tem uma aula que eu sempre ofereço, assim, em uma das disciplinas que eu dou na universidade, que eu falo da perspectiva intelectual do pensamento neoclássico. O pensamento neoclássico é esse que norteia Paulo Guedes e tal, apesar do Paulo Guedes ser de uma corrente mais, entre aspas, radical, monetarista, né? Que é o seguinte, né? A gente dá aquela aulinha que mostra como que o David Ricardo foi um intelectual que lutou pelos interesses dos industriais contra os rentiers da terra, etc, etc, etc. E que essa aula básica que a gente dá de economia política, né? E que os rentiers da terra, eles acabaram criando uma perspectiva intelectual que acaba se confundindo, vamos dizer assim, com o pensamento neoclássico, mas também tem os industriais que saem do chão da fábrica, vão virar sociedade anônima, vão entregar para os CEOs das empresas e acabam também entrando no rentismo, enfim. Eu estou querendo dizer que entender esse pessoal no Brasil hoje passa por entender que essa visão de economia que a gente condena, que a gente acha o fim do mundo, que, cara, é a perspectiva intelectual deles, cara, porque o Brasil, ele é uma formação social em que se encontra. Primeiro o ganho pela renda, né? Ou seja, o rent seeking, né? Sabe? Que vai levantar grana fora da produção. Segundo, uma herança escravista terrível, sabe? Que isso também concorre muito para isso, né? E terceiro, vamos dizer assim, é o cara que fala que o plano Biden é ser Paulo, ao mesmo tempo que na universidade que eu dou aula, e aonde vocês dão aula, se vocês falarem que eu estou falando é mentira, em introdução à economia, disse que o mercado é o elemento mais eficiente para alocar recurso. E que a economia é a ciência, vamos dizer assim, vejam bem, pessoal, a economia é a ciência que estuda a alocação de recursos escassos.
Isso se ensina nos cursos de economia em pleno século XXI. É a ideologia que estuda a alocação de recursos escassos. Sabe, isso é pleno século XXI, ou seja, enquanto isso... então, acho que isso tira um pouco do nosso drama, Wallace, de tentar entender a cabeça desses caras, porque eles são isso, eles são os rentiers da terra que foram derrotados na Revolução Industrial lá pelos industriais, e que no Brasil estão aí mandando no país, ou seja, é muito particular o caso brasileiro, né? Com relação à China, primeiro que a China está vivendo o feriado aí do 1º de maio, e nesse feriado é o primeiro feriado pós-pandemia que existe restrição zero de andar pelo país, né? Ou seja, um país que dá errado, né? A China, ali começou a pandemia, eles seguraram a onda da pandemia, voltaram a cresceram 18% no primeiro trimestre, e hoje o povo já pode viajar à vontade sem nenhum tipo de restrição, tá? Ao mesmo tempo que uma outra notícia que vem da China que é interessante, que é o salto do investimento estrangeiro no país. Não que o número signifique alguma coisa, porque também se ensina que o investimento estrangeiro salvou a China, foi um elemento fundamental. Não é verdade, tá? Mas, enfim, no curso de China a gente fala isso. Mas o investimento na China estrangeiro na China aumentou mais de 300% no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Só que o interessante é que 60% desse investimento é da ASEAN, que são aquela comunidade de países do Sudeste Asiático, né, que o Wallace sempre comenta, ou seja, isso demonstra que o comércio e investimento intra-asiático já é cada vez mais uma realidade que desafia a geopolítica dos Estados Unidos para aquela região. Então, a solução que os americanos estão tentando encontrar para aquela região, que é o que o Paulo Gala tentou provocar hoje no nosso grupo, é a guerra, né? Quando a The Economist, eles escrevem um artigo falando que Taiwan é o lugar mais perigoso do mundo, aquilo já é um sinal, né? É um sinal de que, olha, o rumo é por aqui. É a mesma coisa do Brasil, né? Quando eles falam que o Brasil estava quebrando, né? Ou seja, é uma chantagem ao Brasil, né? Que eles fazem, né? O capital internacional. Acho que a mesma coisa eles fazem com relação a Taiwan, mostrando para os Estados Unidos, ou seja, a grande finança inglesa, a City londrina, mostrando para os Estados Unidos qual que é o rumo da desestabilização da China, que é Taiwan. E sobre isso, eu queria falar um fato que bastidores que pouca gente comenta. Quando o Xi Jinping toma posse, ele foi visitar o Obama nos Estados Unidos, uma visita não oficial, em que ele foi recebido numa casa lá de campo do presidente americano, e eles combinaram um jogo ali naquela conversa. O jogo é o seguinte, olha, nós não vamos fazer nenhum tipo de exercício no Mar do Sul da China, não vamos fazer. Nós temos reivindicações territoriais ali que vão serem solucionadas à luz da história, como está acontecendo agora. China e Vietnã estão chegando a um acordo sobre a relação entre os dois países no Mar do Sul da China, uma relação muito tensa. E o Obama comentou, ok, eu concordo com você, e eu prometo também que não vai ter mais operações militares entre China e Estados Unidos, da nossa marinha de guerra, naquela região. Uma semana depois, passou o porta-avião americano no Mar do Sul da China, né? Ou seja, isso com o Obama, né? E o interessante notar é que ninguém imagina um movimento desse vindo da China. Imagina um porta-avião chinês passando pelo Golfo do México, né? Então, é mais ou menos assim que... Estou imaginando agora, estou tentando. E agora o Joe Biden fez o discurso de 100 dias de governo. Eu consigo imaginar alguns mísseis sendo instalados em Havana, por exemplo. Enfim, Joe Biden, que está todo mundo apaixonado por ele, menos eu, evidente, né? Você não gostou dele ainda, Elias? Caceta, o cara está se esforçando, meu. Não, eu acho que sacode o debate no Brasil, é importante essa questão da taxação das grandes fortunas que ele coloca, eu acho que existe um elemento fundamental para a luta política no Brasil, do que ele coloca, eu não sou burro nesse aspecto, mas eu só acredito vendo, né? Acho que quando envolve Estados Unidos, tem muito isso, porque a sociedade americana é uma sociedade muito reacionária, entendeu? Ou seja, não é uma... Os americanos, eles não construíram uma tradição de social-democracia, sindicatos fortes, como a Europa no século XX. Os americanos destruíram isso no século XX, ou seja, o que havia de esquerda, sindicato forte, Partido Comunista com alguma força, a social-democracia forte, ela foi destruída na década de 20 e 30 nos Estados Unidos. Né? Então, eles não criaram uma tradição como na Europa, assim, de uma social-democracia capaz de ser um pêndulo do sistema. Isso explica muito Reagan, etc, 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 né?
E o Joe Biden fez um discurso altamente agressivo dos 100 dias, né, ou seja, tanto para o front interno quanto para o front externo, e no front externo disse o seguinte, eu já falei para o Xi Jinping que nós não abrimos mão de defender os direitos humanos e a democracia como valores universais. Pois bem... Nos Estados Unidos, ele está se referindo isso ao próprio território dele ou era ao mundo? Que não ficou claro. Ele falou no discurso dos 100 dias e falou para o Xi Jinping, para o telefone, segundo ele, no discurso, que nós não vamos abrir mão da defesa de valores intocáveis para nós, com direitos humanos e democracia. Pois bem, para fechar aqui o dia aqui, né? Financial Times fez uma matéria interessante sobre eu entendi sua fala, tá, Paulo? Ele não entendeu, mas tudo bem. Eu estava pensando, pensando no Black Lives Matter, eu estava pensando nesse plano de direitos humanos dos Estados Unidos, mas tudo bem. Sim. O que está acontecendo é que os americanos estão pensando, o governo americano, em flexibilizar a questão das patentes, pensando, ou seja, os defensores dos direitos humanos estão pensando em flexibilizar a questão das vacinas, mas a última palavra, segundo a Financial Times, vai vir daquela organização do Big Pharma, que são as 60 maiores farmacêuticas do mundo, que, claro, como empresas que detêm o controle do Estado que mais defende a democracia e os direitos humanos no mundo, é contra a quebra de patentes da vacina do coronavírus. E patentes essas foram descobertas com a grana do Estado americano, que deu de bandeja para elas. Né? Lógico, né? Então, com medo de que chineses e russos eles vão usar essa brecha para desenvolver medicamentos contra o câncer e também outras vacinas, né? E é evidente, né, que nisso vem um país como Cuba, né, que é um país que desafia a lei do valor, como eu já disse aqui, que vai entregar 2 vacinas agora contra o coronavírus, também um terapêutico contra o vírus, né? Ou seja, eu acho que o mundo anda muito interessante para nós todos, né? Desde o Brasil até aí fora. Vamos lá, Paulinho. Senhoras e senhores, fazia tempo que não aparecia aqui, né? Estamos sentindo falta do nosso raio jaburizador. Vou aproveitar para pedir, Paulo, eu já vou te passar para você falar o quanto você quiser, eu só quero relembrar quem está nos assistindo pela TV 247, quem está nos assistindo pelo canal do Paulo, aqui pelo meu, por favor, deixem a sua curtida. Hoje, não lembro do nosso. Calma, já vou falar novidade, Calma aí, Paulo. Deixe a sua curtida, compartilhe o vídeo, faça com que a gente chegue pelo menos aí a 1000 likes para o algoritmo turbinar a gente. E quero dar as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha pela TV GGN, que começou a retransmitir aqui o nosso programa também. Então, quem estiver nos acompanhando por lá, também peço que venha aqui ao nosso canal. A parte boa é de graça, você não paga nada para dar essa curtida, para compartilhar. E a gente tem visto como muitas vezes a nossa mensagem, né, ela demora para chegar onde ela precisa chegar, porque a gente acaba não compartilhando, não curtindo, e o algoritmo joga contra a gente. Eu sempre tive aversão a falar essas coisas, tá, pessoal? Mas eu comecei a notar que se a gente não falar, a gente acaba perdendo o jogo. E por isso, com o meu grande professor de redes sociais, de economia, que é esse grande Paulo Gala, e eu trago agora ele para a conversa. Paulo, você fez uma provocação ao Elias ali. Eu sei que não foi sua intenção, mas eu li assim, sobre o Reagan, que ele teria dado um tiro no pé, esse grande estadista que o Elias, né, mostra que ele é. Como que você viu assim, a atuação do Reagan ajudando hoje a gente a entender o mundo que a gente está? E aí já comenta o que você quiser, seja bem-vindo. Bom, André, obrigado, Elias, Wallace, todos que nos ouvem, um prazer enorme estar aqui. Primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer que se teve alguém que foi capturado por esse raio jaborizador, fui eu. Acho que ninguém foi mais jaborizado no Brasil do que eu, né? Depois que eu conheci o Elias, a gente fez o curso de China, a gente se aproximou mais, eu estou totalmente jaborizado. Eu acho que o Reagan, na verdade, ele era um agente secreto da China, porque ele fez tanta cagada nos Estados Unidos que ele deixou de bandeja, né, o campo para a China se desenvolver, né? Porque ele, na verdade, ele era um cara tão estúpido, né, que as políticas que ele usou, né, neoliberais nos Estados Unidos, acabaram destruindo os Estados Unidos no limite. E olha que interessante, vou fazer uma volta, começando por Taiwan.
Depois eu chego nesse fim de mundo, né, que é o São Paulo e o Brasil. Mas vejam que interessante, o movimento de transferência do Vale do Silício, das empresas tecnológicas americanas para a China, para Shenzhen e para Taiwan, criou hoje talvez o maior barril de pólvora do mundo, que é Taiwan, né? Reparem que esse movimento que houve das empresas americanas tech de começarem a produzir lá na China, em Shenzhen e Taiwan, desindustrializou o Vale do Silício e aumentou muito a dependência dessas empresas em relação àquela região, especialmente Taiwan, né? E por que a gente está falando de Taiwan? Reparem que a gente está falando de Taiwan, aliás, já há uns 4, 5 programas, né? A The Economist, que tem acompanhado o Conexão Xangai de perto, ela soltou a capa com Taiwan na capa, né? Obviamente, eles têm visto, eles traduzem e veem o que a gente anda falando. E por que eles colocaram o Taiwan na capa? Porque olha o paradoxo do mundo. Vejam que interessante. Todas as empresas americanas do Vale do Silício hoje dependem de Taiwan para produzir os semicondutores, porque a maior quantidade de fábricas limpas que a gente tem no mundo, são aquelas fábricas capazes de produzir chips semicondutores, foram parar em Taiwan, né? E há uma dependência gigantesca vamos dizer assim, do mundo tech americano, não para de pé sem Taiwan. Só que Taiwan é da China, segundo a China e segundo o Elias Jabbour. Então, tem um conflito geopolítico gigantesco colocado ali. Porque se Taiwan tivesse seguido as suas vantagens comparativas e tivesse virado o maior produtor de arroz do mundo, que era a grande vocação de Taiwan, nada disso teria acontecido. O grande erro de Taiwan foi que eles não seguiram as vantagens comparativas. Eles pegaram o Estado de Taiwan e falaram: o Estado de Taiwan resolveu transformar a ilha de Taiwan no maior produtor de microprocessadores, de semicondutores e de chips do mundo. O Instituto de Pesquisa Industrial de Taiwan, que colocou bilhões e bilhões e bilhões de dólares nesta indústria e fomentou e incentivou mais de 500 empresas de Taiwan, criou essa potência tecnológica chamada Taiwan. É importante só relembrar a turma das vantagens comparativas que realmente eles estão corretos, porque se Taiwan tivesse seguido na sua vantagem comparativa de produzir arroz, o mundo não estaria nesse imbróglio hoje, porque se fosse lá uma ilha que produz arroz, dane-se. O Mar do Sul seria irrelevante, não tem problema nenhum. Agora, a coisa é tão zoada, como diria o outro, que o Vale do Silício transferiu sua produção para Taiwan, que está do lado da China, numa das regiões de maior conflito do mundo. Quer dizer, veja o tamanho do imbróglio que a gente tem colocado na geopolítica hoje. Porque, se Taiwan fizesse arroz, estava tudo certo, né? Mas não é o caso, né? Toda a estrutura tech mundial depende de Taiwan, porque o Estado de Taiwan resolveu criar esse negócio chamado indústria de microprocessadores, semicondutores e chips. Bom, então essa é a primeira volta em homenagem a Xangai, começando lá por Taipei, né, por aquele lindo edifício Taipei 101, né, gigantesco e tal. E aí a gente bate de volta aqui no Brasil, onde os nossos economistas ortodoxos, jornalistas tupiniquins estão mais perdidos que sei lá o quê, né? Mas eles têm sofrido um grande baque, né? Eu até brinquei que essa semana foi uma espécie de revolta dos ortodoxos brasileiros, porque o grande ídolo deles, que é os Estados Unidos, está fazendo coisas horríveis, assim. Eles estão... sabe quando você descobre que o seu pai é apenas uma pessoa normal, não é aquela pessoa que você punha, assim, que era gloriosa? Então os caras descobriram que o pai deles falou: cara, olha as coisas que meu pai está fazendo, que merda, cara. Então eles estão revoltados, porque eles tinham assim, a partir da ignorância deles, eles acham que os Estados Unidos enriqueceu por conta de neoliberalismo, de políticas liberais e tal, a la Reagan, né? Então eles tinham essa visão quase que ingênua, né, de que os Estados Unidos é aquilo e que agora que o Biden está fazendo tudo errado, então está todo mundo vaticinando. Não, o Biden vai acabar com os Estados Unidos, suas políticas desenvolvimentistas. Imagina o Biden fazendo nacional desenvolvimentismo, que coisa horrível, que coisa grotesca, esse Biden realmente não presta e tal, que absurdo, né? Então a gente teve essa revolta dos brasileiros sem pai, né? Porque eles ficaram realmente chocados, né? Que só revela a total ignorância deles em relação à história americana, né? Porque os Estados Unidos, apesar do Elias não gostar muito disso, ele foi construído por caras como Hamilton, caras como Roosevelt, Theodore Roosevelt, como Franklin Delano Roosevelt, como Eisenhower. O Eisenhower era um general americano da Segunda Guerra, não é brincadeira aquilo ali, não. O Reagan era um cara de propaganda de sabonete, é um semi-idiota. O Eisenhower, não. Ele fez ali a DARPA, os caras fizeram o coração tecnológico americano.
que, porra, tem um investimento bilionário. O que eu achei fantástico, Elias, por isso que eu até tinha uma esperança de que você gostaria em algum momento do Biden, mas eu já tô perdendo essas esperanças. O Biden, ele mencionou a DARPA, né? A DARPA é a agência tecnológica americana que recebe bilhões e bilhões e bilhões de dólares desde os anos 50, que, na verdade, desenvolveu toda a tecnologia de ponta americana, está ligada, de alguma maneira, à DARPA e aos 500, 600 bilhões de dólares do orçamento militar americano. Então, a gente até escreveu um post no blog essa semana junto com o André, que é o DARPA, o coração estatal da tecnologia americana. Né? Isso está lá, é que realmente as pessoas não têm conhecimento zero dos Estados Unidos. Né? Mas, enfim, então houve essa frustração, né, por conta do pai que traiu, né? E pior, agora, só para concluir, em relação à história brasileira, e aí, então, assim, é evidente que o que o Biden está fazendo é uma espécie de nacional-desenvolvimentismo, que é o nacional-desenvolvimentismo do Alexander Hamilton, que é o nacional-desenvolvimentismo dos reis ingleses, se vocês quiserem, dos mercantilistas franceses, dos mercantilistas ingleses, é o nacional-desenvolvimentismo dos alemães, né? Ou dos japoneses, ou, se quiser, até o Elias vai me matar, dos chineses, de Taiwan, né? Que é o nacional-desenvolvimentismo que realmente produz o desenvolvimento econômico, que foi feito no Brasil de 1930 a 1980. Então, os nossos brasileiros revoltados, né? Qual é a leitura que eles têm de Brasil? Né? Que o Brasil foi sujo de 1930 até 1980, então toda essa sujeira atrapalhou o desenvolvimento econômico brasileiro, né? O bom Brasil era aquele da República Velha, lembrando que em 1930 o Brasil estava entre os países mais pobres do mundo. Então, segundo a visão deles, a gente teve 50 anos de sujeira, de políticas nacionais desenvolvimentistas, uma coisa nojenta, asquerosa, que desvirtuou completamente o rumo do desenvolvimento brasileiro. E, finalmente, os 80 ainda foram complicados, mas os 90 a gente começou a fazer a boa política liberal, que o FHC abriu a economia. Aliás, tem uma entrevista dele ontem falando que temos que reabrir a economia brasileira, esse é o único caminho para o desenvolvimento e tal. Então, os nossos liberais, ortodoxos, nossos jornalistas estão nesse registro de que a sujeira que foi feita no Brasil dos 30 aos 80, agora é feita nos Estados Unidos. Que absurdo, né? Agora os Estados Unidos vai querer fazer a mesma cagada que o Brasil fez no período nacional desenvolvimentista. Como é que os caras conseguem viver com uma mentalidade dessa? É isso que eu me pergunto, porque isso requer um nível de ignorância onipresente, assim, quase que você tem que ser um ignorante em relação à história americana, a desenvolvimento econômico, a geopolítica, assim, você tem que colecionar uma quantidade de ignorâncias, né? Um rol de ignorâncias para conseguir ter essa visão do mundo que me deixa chocado, né? Mas, enfim, essa aqui é o meu... E falando nessa ignorância sobre história dos Estados Unidos, eu quero convidar todos que tiverem estômago para relações de troca, assim, bem desiguais, que assistam na Revolução Industrial Brasileira, a conversa que o Paulo teve com, se eu não me engano, o presidente da Universidade Libertária, Daniel Imorim, né, se eu não me engano, e eu faço esse convite mesmo para vocês verem assim a troca, porque eu acho que vai um pouco nessa linha assim, da importância do conhecimento em história, né, de a gente não apenas ficar cultivando teorias nas nossas cabeças e achar que o mundo vai responder aquilo, e quando o mundo não responder, você recorta só aquela partezinha da história que é conveniente à sua teoria e esquece todo o resto. Então é uma conversa bem interessante, que acho que mostra a importância desses debates, né, e até nesse sentido, Paulo, eu acho que todo mundo está percebendo a presença do nosso querido Christian Dunker daqui a pouco, que já daqui a pouco ele já vai entrar aqui, quem veio aqui, né, para assistir a conversa, ele já está, em alguns minutos ele já vai entrar, mas vocês viram que já tem aqui em geral, assim, um sabor psicanalítico nas análises, né? Então, o Dunker já está aqui direcionando a nossa conversa, e veja que ele acabou, inclusive, também influenciando o nosso Minuto RIB dessa semana. Acompanhem aí. Olá, amigos do Conexão Xangai, tudo bem com vocês? Aqui Fausto Oliveira, da Revolução Industrial Brasileira. Nesse domingo eu quero trazer o nosso grande problema nacional, que é o complexo de vira-latas. É um problema psicológico e cultural criado ao longo de décadas, basicamente porque uma parte da sociedade brasileira tem medo de ser brasileiro. Tem um problema seríssimo de aceitar essa nacionalidade diversa, essa nacionalidade culturalmente tão ampla, que pode até assustar certas cabeças que são muito estreitas, tanto estreitas no entendimento de conceitos, como na economia, por exemplo, a gente sempre debate, como também estreitas no entendimento do que é ser brasileiro.
Cansei de ver pelo mundo várias pessoas de outros países manifestando orgulho das empresas produtivas que têm nos seus países. Cansei de ver em várias feiras, italianos, espanhóis, ingleses, americanos, até turcos, chineses, japoneses, para não falar de vários outros. No Brasil, ninguém consegue expressar orgulho, por exemplo, da Embraer. Vocês se esquecem disso. Na hora de defender o Brasil, é preciso também defender o ser brasileiro. O complexo de vira-latas é, sem nenhuma dúvida, um dos maiores problemas psicológicos que nós temos que enfrentar para voltar a unificar essa sociedade em torno de um projeto de país, um projeto de desenvolvimento. Até a próxima! Achei muito legal essa fala do nosso querido Fausto Oliveira. Quem também não conhece o canal e o site da Revolução Industrial Brasileira, vá lá, ajudem o canal, um canal muito importante. Vai lá, Paulo. Só uma coisa que eu achei fantástica de você ter colocado, a gente vai falar com o Dunker agora bastante de psicologia e psicanálise, se Deus quiser, mas eu achei fantástico essa coisa do complexo de vira-lata, porque o nosso complexo de vira-lata é em relação aos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos está se comportando de uma maneira não permitida, por isso que está dando bug na cabeça dos caras, porque a gente tem complexo de vira-lata, né? Não a gente aqui, obviamente, né? Em referência a um país perfeito que é os Estados Unidos. Só que o país perfeito que é os Estados Unidos está fazendo o que a gente fazia dos 30 aos 80. Aí a galera ficou louca, deu bug geral, ninguém sabe explicar. Aí o cara fala, não, que aquele vídeo maravilhoso que você fez, André, recomendo que todo mundo assista o vídeo no seu canal, fazendo uma crítica àquele fulano lá, o Dória, não sei nem se o cara é economista. Pedro Dória, não é. Ele é jornalista. Falou um monte de besteira, mas você vê que o cara tem um nó na cabeça dele geral, porque o ídolo dele tá fazendo tudo errado, tá fazendo igual o Brasil fazia errado no desenvolvimentista. Agora, eu não acho que o complexo de vira-lata, cara, ele se limita apenas aos Estados Unidos. Basta você ver, pega esses caras falando da Coreia do Sul também. Eles ignoram, cara, o estado desenvolvimentista da Coreia do Sul e começam a defender. Mas ele também ignora o americano, a ignorância dele é plena. Né? Quer ver um exemplo agora que aconteceu? Os herdeiros da Samsung vão ter que pagar 10 bilhões de imposto sobre herança e patrimônio. 10 bilhões de dólares. Entende? 50% em cima de patrimônio dos herdeiros da Samsung, que é uma parte daquilo que o falecido dono da Samsung morreu, entendeu? Então, assim, essa parte da história, por exemplo, que tem uma agenda mais progressista na Coreia do Sul, também é ignorada pela grande imprensa no Brasil e por todos esses que prezam muito pelo sentimento do complexo de vira-lata, né? Inclusive, nesse ponto, essa semana a gente teve a divulgação dos dados da lista da Forbes, né, dos bilionários, e nós tivemos um aumento aí de cerca de 700 bilionários no mundo durante o ano da pandemia. Então, e o interessante que eu queria salientar aqui, porque o que o Pedro Dória escreveu no tweet dele, que me deixou indignado, até falaram para eu fazer já uma vinheta, o André Metralha, né? Eu não gostei muito, parece coisa de ladrão, né? Mas ele falou o seguinte, não, lá o plano vai ser financiado por impostos sobre os mais ricos. E esse é uma falta de compreensão tremenda sobre, que não é só dele, na verdade, eu acho que isso é generalizado, sobre como funciona a finança pública, entendeu? Porque quando o Biden colocar 4 trilhões na economia, primeiro, se ele tirar 4, ele está tirando menos do que ele vai colocar, porque tem efeito multiplicador. E quando você coloca na mão das pessoas que gastam, não as pessoas que estão lá no topo da taça, elas vão gerar efeito multiplicador. Quando você investir em infraestrutura, em conhecimento, você vai gerar muito mais renda. Então, quando o Biden está tirando dinheiro na forma de impostos, ele não está drenando liquidez, ele está repartindo a riqueza, gente. Ele está impedindo que o rico acumule riqueza e está deixando a riqueza que, primeiro, vai entrar na forma de infraestrutura. Eu repito, infraestrutura, gente, é a riqueza do pobre. É a riqueza que o pobre não pode ter em casa, mas quando ele pisa na rua, tem parque para ele, tem água limpa, tem saneamento, tem ônibus, tem carro que não está poluindo o meio ambiente. Então é riqueza coletiva. Mas além disso, quando o dinheiro fica na mão das pessoas, porque ele está entrando por baixo, ele está entrando na base, essas pessoas conseguem melhorar de vida. Elas melhoram a educação, elas melhoram as condições de saúde, elas melhoram tudo. Isso tudo é riqueza, tudo isso é prosperidade. Então ele não está tirando o dinheiro dos pobres, dos ricos, para financiar. Ele está tirando o dinheiro dos ricos para redistribuir uma parte dessa riqueza que está incrivelmente acumulada. E aí, se você quiser um dado, eu vou dar este dado, e aí a gente já vai chamar o querido Christian Juncker. Mas deixa eu só finalizar isso aqui, porque é importante, tem a ver com a lista da Forbes.
250 bilionários haviam saído da lista, gente. Sabe por que eles voltaram? Porque apreciaram os ativos financeiros deles, via política de relaxamento monetário, chamado QE, que é esse relaxamento quantitativo, que é aquilo que eu falei, é o dinheiro entrando por cima. Então, esses 250 pessoas estavam fora da lista. Eles retornaram por conta dessa política. Estão mais aliviados agora, porque eles estavam só com 900 milhões de dólares. Isso, imagina. Agora eles têm mais de 1 bilhão. O senso de mérito, eu acho que aumenta, né? Maior conquista, né? Depois você passa de 1 bilhão. Não, mas vai lá, Elias. Tem os Dexas, né? Para quem não assistiu a série Billions, agora tem os Decas, né? Os Decas, que são os que têm 10 bilhões de dólares. Assistam lá o episódio, a temporada 5 do Billions, que mostra os Deca-bilionários. Vai lá, Elias, desculpe. Uau. Eu acho que existe algo nesse debate que está meio, que eu acho que ainda mal explicado, inclusive por nós, inclusive, que é o seguinte: primeiro que o Estado americano nunca deixou de existir, sempre foi um Estado interventor, sempre fez acontecer, sempre colocou dinheiro na economia, 800 bilhões por ano de investimentos militares, isso gera efeito de encadeamento em vários setores econômicos norte-americanos, então a intervenção estatal americana nunca deixou de existir. O que eu acho que está acontecendo no Brasil, aqui hoje, e que me lembra uma reunião que o Bolsonaro teve há um ano e pouco atrás, antes da pandemia, ele se reuniu com 100 empresários, assim, não esses empresários aqui da semana retrasada, mas empresário mesmo que produz alguma coisa, enfim, mesmo você só uma agulha, um servicinho e tal, né? E eles procuraram o Bolsonaro com a seguinte preocupação. Nós imaginamos aqui que seria uma reunião para discutir grandes investimentos, não foi nada disso, é discutir como que o Brasil iria receber a tendência internacional de elevação da pressão para a taxação de grandes fortunas. Ou seja, eles foram discutir isso com o Bolsonaro. E eu acredito o tema da maior relevância, né, para eles, claro. Eu acredito, por exemplo, que o que está por trás do pânico dos neoliberais no Brasil não é somente essa questão da intervenção ou não do Estado na economia. Eu acho que isso é uma questão ideológica e tal, mas o que está por trás também é como que vai chegar no Brasil essa avalanche, caso isso aconteça. Pessoal, eu não acredito que vai acontecer, tá? Desde já, não acredito, tá? De que os americanos vão taxar suas grandes fortunas no país, vão fazer acontecer, etc, etc. Eu acho que esse é o X da questão, entendeu? Elias, espera aí. Se ele taxar, você passa a gostar do Biden? Boa. Não, você diz, Biden, eu te amo. Não, Elias, vai. Ó, compromisso, vai, aperta a mão aqui. Cara, eu vou te falar uma coisa, eu vou passar a gostar do Biden, sem sacanagem, quando ele deixar de ordenar que drones sobrevoem o Oriente Médio e bombardeiem aldeias camponesas. Acho que quando ele parar com esse tipo de coisa, eu passo a gostar dele. Você quer que ele deixe de ser os militares do mundo? Não dá, não vai dar. Eles não vai fazer isso. Até porque estimula o complexo industrial militar dos Estados Unidos. Você quer destruir o principal setor mais competitivo dos Estados Unidos, que é um dos setores mais competitivos. Não, claro, mas essa semana foram 200 bombardeios. Fora o que está acontecendo no Iêmen, que pouca gente está... Não, tudo bem, Elias. Então ele tem que taxar os ricos e parar de bombardear. A gente vai anotar esse registro. E agora já temos aqui Christian Dunker no estúdio com a gente. A gente vai passar, claro, a vinheta do Subacolino e ele já está com a gente na sequência. Christian Dunker, seja muito bem-vindo. Você deve estar agora vendo essa vinheta e falou, onde eu fui me meter, né, Christian? E já gostei onde que eu fui para... Mas seja muito bem-vindo, Christian. Olha, eu não posso
colocar em palavras a minha alegria, de verdade, assim, eu sou um fã seu incondicional, sempre acompanho o seu canal, leio os seus livros, vou dizer que não consigo entender tudo que você escreve, porque você é muito inteligente, mas eu faço um esforço grande, é brilhante tudo que você faz, e a gente fica realmente muito honrado de ter você aqui, tá? Para quem, se você não conhece o Christian, você não merece que eu te explique quem ele é, porque este cara aqui realmente inapresentável, tá? Mas eu vou só dizer, ele é professor de psicologia no Instituto de Psicologia da USP, é um grande intelectual que navega por várias áreas do saber, e a gente está a semana inteira, Christian, já modulando o nosso discurso aqui. O Paulo é um grande amador da psicanálise, adora Jung, sempre traz aqui uma série de argumentos do ponto de vista freudiano, lacaniano, e então a gente te dá as boas-vindas. Eu tento, não fala isso que você está aumentando a pressão em cima de mim, eu sou um economista que gosta desses temas. Então a gente queria muito te receber, a gente te dá as boas-vindas, e eu já vou dar o pontapé aqui, você pode fazer a sua abertura inicial, que você quiser colocar, mas fazer a provocação que o Fausto acabou de fazer. Eu sei que está mais para a área da antropologia, mas como você é um cara que domina vários campos do saber, ou pelo menos transita por eles, Christian, qual que é a sua explicação para o nosso viralatismo? Seja muito bem-vindo. É um prazer, André. Elas, Paulo, Wallace, realmente é uma satisfação poder falar com uma bancada assim de economistas, teóricos sociais, né? É uma realização, num certo sentido, né? Porque as coisas que a gente escreve é justamente para aumentar assim o tamanho da conversa, né? E tentar sair dos nossos condomínios cognitivos e intelectuais também. Né? Essa história do vira-lata é interessante, porque bom, tem algumas leituras de como isso começou, mas uma delas é que se atribui a designação ao Nelson Rodrigues, né? Que era um ironista, né? E que bola essa ideia para nomear o que aconteceu depois da derrota para o Uruguai em 50 no Maracanã, né? Ou seja, a gente tinha uma espécie assim de força que impedia a vitória, que não deixava a gente vencer, né? E que isso estava ligado, eu vi o debate de vocês, estava ligado talvez a uma espécie de reorientação do Brasil, né? Reorientação cultural, que vinha da Europa, que vinha de uma ligação assim, informativa com a Europa, e que tinha assim, um horizonte dos Estados Unidos. Né? Então, nesse momento, a gente se descobre muito menor do que a gente achava. Nesse momento, a gente se compara com a cultura americana, que é expansionista, que vamos dizer, hierarquizante. Então, nós estamos muito atrás, nós não somos como eles, nós não sabemos ganhar, nós não temos essa gana por ganhar. Né? Quer dizer, tem uma ironia nessa vira-lata e tem uma alusão à raça. Né? O que é o vira-lata? É o impuro, é o cachorro que não é de pedigree, é o que mexe no lixo, que anda pelas ruas, né? E tem uma série de convergências aí, né? Inclusive, acho que tem uma relação da crise de 16, de 13, conforme a gente queira datar, e uma espécie de retorno da reflexão brasileira sobre sua própria identidade. Né? De repente, nós precisamos pensar de novo o que significa ser brasileiro. E talvez pensar mal, né? Pensar assim, na baseada, pensar com atraso. E aí deu no que deu, né? Uma das coisas que a gente estava discutindo agora diz exatamente respeito a isso. O professor Paulo Nogueira Batista Júnior, no último livro dele, justamente vai falar sobre o viralatismo, e ele resumiu isso como o medo que o Brasil tem de crescer. Né? Parece que a gente não quer assumir tudo aquilo que se coloca, né, sobre a gente. E aí eu queria pegar essa discussão, porque você, nos seus textos, eu adoro a conexão que você faz entre os movimentos da economia e como a gente vai percebendo, né, o nosso sofrimento psíquico, como que a gente vai justamente adequando o nosso entendimento sobre as doenças, né? Eu só posso sentir aquilo, né, que em geral está codificado, tenho dificuldade de falar sobre os nossos problemas, e a gente queria trazer um pouco isso para a dimensão do desenvolvimento econômico, que é o nosso foco aqui no programa, que é entender
né, para além dos limites da economia, do condomínio da economia, que você deve saber, né, Christian, é bem fechadinho, bem hermético, tem, assim, seguranças muito fortes, né, na frente, tanques que impedem a entrada de outros cientistas de outras áreas. E uma das preocupações que a gente tem, e eu acho que, para mim, realmente, assim, você me tomou de assalto com a teoria, com a ideia da lógica do condomínio, né? Então, eu acho que seria legal a gente começar por essa ideia, porque eu acho que ela sintetiza bem uma série de aspectos, de maneira nuclear, né? Ela sintetiza uma série de aspectos que a gente acaba vendo hoje nessa situação de polarização que a gente vem vivendo politicamente, e a gente pode crescer e construir a partir dela. Fazer uma síntese, né? Tentando aproximar das questões aí da economia, da teoria social, né? Da geopolítica também. Essa pesquisa ela começou com uma indagação sobre, assim, por que a gente muda historicamente a maneira como a gente sofre? Tá? Para além da ideia de que existem modas, de que, bom, agora todo mundo é depressivo, antes era todo mundo neurótico, tem que existir uma lógica, né, que integre a nossa maneira de trabalhar, de desejar, de falar com a nossa maneira de sofrer. Isso não pode ser simplesmente uma sucessão, como seria o caso de uma doença natural, né? De um vírus, de uma ação, vamos dizer assim, da natureza. Né? E daí, pegando, por exemplo, os autores da psicologia nos anos 60, a gente nota uma curiosa conexão com o pensamento econômico. Porque todos eles, ou majoritariamente, pensavam assim: a gente sofre porque a gente para de se desenvolver. A gente sofre porque nas etapas, né? Então, se você for freudiano, né? Oral, anal, fálica, se for piagetiano, né? O sensório motor, para o simbólico, você passa por uma espécie de fixação, né? De tal maneira que já estava lá nos anos 60, essa de que se a gente quer constituir um sujeito, né, propriamente dito, a gente tem que ajudá-lo a se desenvolver. Né? E isso significa superar contradições, superar impasses, superar conflitos, deixar para trás formas de vida. Né? Bom, mas isso estava valendo até 60. A partir de 70, né, e aí mais exatamente olhando para o primeiro condomínio, né, surgido no Brasil em 73, né, que é a Ilha do Sul e Alphaville. Né? Aliás, numa área destinada à preocupação indígena. Aliás... Deixa eu só fazer aqui a propaganda, né, do livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Olha, gente, vale muito a pena. E daqui a pouco eu vou te pedir para você contar uma história desse livro que é muito legal, mas pode continuar. Bom, então, em 73, a gente tem o quê? A gente tem São Paulo, por exemplo, crescendo, o Rio, outras grandes metrópoles, né? O Brasil deixando de ser rural, muita migração, muita mistura, né, no espaço público, e não dá mais para você responder a isso com a lógica do coronel, né? A lógica da violência ostensiva, a lógica do bom, eu mando prender e arrebento, apesar da gente estar ali no meio da ditadura. Né? Você começa a ver uma percepção de que isso é atraso, né? Isso é velho. Né? Então se montam os condomínios como uma forma de dizer assim, o Brasil como um todo não tem jeito, não vai dar para salvar todo mundo. Então eu vou construir uma forma de vida artificial, murada. Né? No começo o muro não era um muro defensivo, não era para... lá do outro lado estão os perigosos, os criminosos. Não, era simplesmente uma forma de você não ver a diferença, né? De você tornar a diferença invisível. Qual era o principal, estudando a propaganda desses condomínios, qual era o principal mote? Venha para uma vida moderna. Uma vida moderna é uma vida onde os funcionários entram pela porta dos fundos, onde os funcionários usam branco e você... Né? Gente qualificada entra pela porta principal, onde a gente vai monitorar tudo que acontece ali naquele espaço público que vai funcionar. Então, arborizado, playground, etc. Então, aqui a gente pode trocar. Por que a gente pode trocar e viver como gente de bem? Porque só tem gente como a gente. Né? Às vezes faz um corte de consumo ali. Né?
Quer fazer um comentário, Paulo? Você está sem som, Paulo. Era um lugar de iguais, né? Um lugar de iguais. Exatamente, era uma igualdade artificial. Já que não dá para todo mundo, vamos customizar, vamos fazer uma... E essas propagandas vinham dos Estados Unidos, onde você também tinha condomínios, mas lá os condomínios tinham uma retórica que era assim, vamos refundar o espírito americano. O Velho Oeste, juntar, então, os imigrantes, os indígenas, vamos fazer nos condomínios uma experiência multicultural. Aqui o que significa? Uma experiência contra a diversidade, contra a diferença, né? Bom, e uma coisa que não está no livro, né, nesse livro, está no livro subsequente, é que 73 é também o ano em que Pinochet, no Chile, aplica pela primeira vez, né, na prática, o ideário neoliberal. Né? O que a gente começou a intuir a partir disso? Estava em curso uma espécie de mutação da política geral para o sofrimento. Até esse momento, vamos chamar momento liberal, momento do desenvolvimento. Isso explica muita coisa sobre Paulo Guedes, né? Porque era o ídolo dele, o Pinochet. O Paulo Guedes estava no Chile, com os caras que vieram de Chicago. Exato. Era era um observador direto da história. Né? Bom, mas até esse momento, o que você tinha? O trabalhador tem que ser protegido, porque ele é parte do capital. Porque se ele não vem para a minha linha de montagem, se ele não vem, eu perco o investimento que eu fiz em tecnologia, o investimento que eu fiz na educação. Era um pouco do Fordismo ainda, né, Dunker? Porque o Fordismo tinha essa lógica do Ford, falou, cara, eu preciso de salário maior, vai comprar mais carro, né? Sim. O trabalhador é o consumidor, né? Essa é a lógica. E também na outra ponta, o consumidor. Mas, antes disso, né, a ideia de fazer pensão para aposentadoria, você tinha que proteger o trabalhador para que a coisa funcionasse. O que do sofrimento, né? O que o neoliberalismo inventou? Por que não pegar o sofrimento e administrá-lo diretamente nas pessoas? Fazer as pessoas sofrer para aumentar a produtividade. Jack Welch demitir aqui 10% dos trabalhadores, independente do resultado no final do ano. Para quê? Para produzir uma cultura do medo. Porque na cultura do medo, na cultura da ameaça, você vai perder o seu emprego, você trabalha mais. Esse programa aí que tinha, que o Trump fazia, até como é que chamava esse que ele falava, está demitido, não sei das quantas. O aprendiz. O aprendiz. Isso aí. Exatamente. Né? Quer dizer, é todo bom. E daí a gente vai para um conjunto de coisas que tem, cujo locus inicial é o condomínio, né? Segregação, a autoridade em forma de síndico, de gestor, né? A ideia de que você tem certas patologias que são próprias disso, como a depressão, como as patologias narcísicas, a ideia de que, enfim, a segurança que você deve procurar enquanto objetivo maior de sobrevivência, ela vai estar na vida privada, não vai estar na vida pública, né? Disso a gente teve uma guinada em termos de diagnóstico, em termos de política geral com relação ao sofrimento. Em vez de proteger, administrá-lo. Né? Deixa eu só avisar Elias, Wallace e Paulo, vocês falem, porque senão, assim, ó, aqui tá um sonho se realizando para mim. Eu vou ficar perguntando para ele tudo que eu quero perguntar. Vai lá, fala você, Elias. Não, Cristian, eu não sei. Você tem um estudo comparativo, é difícil, porque demandaria muito tempo, mas uma visão do que acontece em relação de termos de Oriente e Ocidente. Ou seja, aqui no Ocidente até se transformou nisso de um tempo para cá, o Oriente é mais diferente, porque é uma cultura mais coletivista, que tem relação com o modo de produção asiático lá atrás. Você tem alguma ideia a respeito disso? Porque é algo que me chama muita atenção, certamente do Wallace também, né? E aí, que o Ocidente é algo de buraco mesmo? É isso? É final do Império Romano? Porque o seu diagnóstico das sociedades modernas é um pouco final do Império Romano, eu acho, do que eu li das suas coisas, sabe? Você está descrevendo o final do Império Romano, só que hoje, né? Sim. Sabe? Como que você observa isso? Oriente, Ocidente, decadência ocidental, enfim, como que você vê isso? Olha, tem várias aí questões, né? Não me dediquei muito a
a essa comparação, devia fazê-lo, né? Mas eu diria assim que a gente tem, para o que concerne assim, a experiência de sofrimento, aos sintomas, a gente tem uma diferença muito grande nos modos de subjetivação no Oriente e no Ocidente, né? No Ocidente, é claro, para a constituição dos indivíduos, uma partição entre vida privada e vida pública. E entre essas duas dimensões, você desenvolve um conflito, você desenvolve uma divisão e alguns dispositivos de correção, né, para essa divisão, como a intimidade e como a comunalidade, né, a experiência do comum. No Oriente, pensando especificamente China, um pouco Índia, que eu conheço mais de perto, essa divisão ela existe, mas ela não é tão central, né? Ela não é o ponto-chave do conflito, né? Poderia dizer assim, a gente tem em vigor aí sociedades que são mais holistas, né? Sociedades que, mesmo no caso do Japão, né, vão encampar a relação com o trabalho como uma relação ainda muito baseada na honra coletiva, na experiência coletiva, na cultura da vergonha e não tanto a cultura da culpa, na cultura de um certo tipo de reconhecimento que, vamos dizer assim, não é o lugar do conflito, né? O reconhecimento é dado de forma por gramáticas mais estáveis, né? Me parece, no Oriente, e eventualmente isso está por trás do incremento de produtividade, né?